13 de abril de 2023, Paulo Ricardo Paú, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado. Primeiro, um esclarecimento. O senhor ou a senhora que assiste meu vídeo logo que ele sai, deve estar estranhando o fato que eu demoro alguns segundos para começar a falar. Isso tem um motivo. É porque eu coloco nesse período de tempo um áudio do arquivo do YouTube como uma introdução ao vídeo. Mas quando você assiste ele logo, ainda não houve o tempo desse trecho de áudio ser salvo. Então o objetivo de eu demorar um pouco para começar a falar é exatamente esse. É para que quem assistir o vídeo depois já assista ele com esse áudio que eu comentei, ou com esses áudios, né? Que eu uso vários. Eu sei exatamente qual é a minha participação na mobilização Grã para Todos. Eu não sou, por questões óbvias, um mobilizador. Eu não tenho a capacidade de fazer uma convocação e atenderem a esse meu chamamento 50, 100, 200, 1000 pessoas, veteranos, pensionistas. Eu sei que eu não tenho essa capacidade. A minha participação, ela é no intuito de, por exemplo, tentar tornar mais fácil o entendimento de situações técnicas que são abordadas em outros canais. Eu procuro dar ideias, eu elogio quando acho que devo, eu critico quando acho que devo. Eu, dentro do possível, tento me articular para buscar novidades. E, é claro, difundir a nossa luta, né? Nós estamos com mais de 3.300 inscritos. Já é um número que, como eu já disse anteriormente, me surpreende ter chegado até esse número, mas ainda é um número que tem um poder de multiplicação muito pequeno. Só para fazer uma comparação, os nossos vídeos aqui, eles ultrapassam as 1000 visualizações. Se eu for deixando o vídeo e não colocar outro, ele vai 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 visualizações. Eu peguei um pequeno vídeo, botei como reel do Facebook. Ontem tinham 110.000 visualizações. Então a gente tem a noção, né, que a nossa visualização aqui ainda está muito pequena para a gente ajudar realmente a formar opinião. Mas nós vamos continuando e vamos agregando. E as coisas vão, pelo menos, não estão diminuindo, elas seguem aumentando. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse card que tem aqui na parte inferior, clique nele e se inscreva no canal. Aumente o nosso poder de multiplicação, que é uma das minhas missões, multiplicar. Hoje eu vou trazer, não vou dizer uma novidade, até porque os assuntos já foram falados exaustivamente pelo grupo Visão da Tropa, pelo grupo da doutora Miriam Bem. Mas eu vou tentar fazer a coisa mais prática, para que cada veterano, pensionista e sequelado possa interagir com o seu advogado, porque a gente sabe que o que não está nos autos não existe no universo. Então, nós estamos vivendo uma situação surreal, né? Todo mundo sabe que a Grã é genérica, o governo quer que ela seja pro labore faciendo, e o Poder Judiciário está aceitando a opinião do governo. Isso é surreal, né? O Poder Judiciário existe para resolver as lides, não para aceitar uma opinião que todo mundo sabe que está errada. Então, o que é que eu fiz? Eu ontem conversando,
com o subtenente Fernandes, que é veterano, que é economista, que conhece muito de números, estávamos falando sobre a GRAN, não sobre números. Então, eu vou apresentar aqui algumas situações que nós conversamos ontem. A primeira delas é que as gratificações genéricas, elas são criadas por lei. E as gratificações pro labore faciendo, que são gratificações, por exemplo, de encargos especiais, elas são criadas por decreto. A GRAN foi criada por lei ou por decreto? Por uma lei, a Tempestade Perfeita 9.537, de 2021. Agora eu vou ler aqui alguns trechos para os senhores e as senhoras, tentando não ser enfadonho, de uma gratificação pro labore faciendo, uma gratificação de encargos especiais criada no governo Sérgio Cabral, inclusive. Eu vou colocar aqui o meu óculos, acho que eu consigo ler sem óculos. Decreto número 43.135, de 12 de agosto de 2011. Então vou repetir, decreto número 43.135, de 12 de agosto de 2011. Você colocando essa pesquisa no Google, você vai obter o decreto, é uma página só. Ele dispõe sobre a concessão de gratificação aos policiais militares lotados no BP Choque, no Batalhão de Polícia de Choque. Vou pular aqui alguns trechos que não são relevantes. Vamos aos considerandos. 1. Que a capacidade profissional é elemento que se encontra abarcado pelo princípio da eficiência, princípio básico da administração pública. Então, continua aqui mais um pequeno trecho que não nos interessa. Segundo, considerando que, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 36 do Decreto-Lei nº 92, de 6 de maio de 1975, o comandante-geral terá como força de reação, no mínimo, um batalhão de polícia de choque, especialmente instruído e treinado para as missões de contra-guerrilha urbana e rural, o qual será usado também em outras missões de policiamento. Observem a exigência que existe na gratificação pro labore faciendo. Tem que ser do batalhão de polícia de choque. O batalhão de polícia de choque existe para essa determinada missão. Terceiro, considerando a necessidade de treinamento especializado para os policiais lotados no batalhão de polícia de choque. Então, para receber a gratificação pro labore faciendo, tem que ter um treinamento especializado para trabalhar no batalhão de polícia de choque. Isso vale também para BOP, UPP e por aí vai. Quarto, considerando que no âmbito da Polícia Militar, o batalhão de polícia de choque é o responsável pela difusão da doutrina do uso progressivo da força e de tecnologia de menor potencial de letalidade. Mais um detalhe de uma gratificação pro labore faciendo, uma gratificação de encargos especiais, que para integrar o efetivo do batalhão de polícia de choque, o policial militar deve ser aprovado em 2 cursos ou estágios de especialização ministrados pela unidade co-irmã em área de interesse da unidade e ainda cumprir o cronograma anual de adestramento. Olhem mais um detalhe que tem que ser cumprido para poder receber a gratificação pro labore faciendo do BP Choque. Aí vamos lá, artigo 1º. Tendo em vista sua especial capacidade funcional, os policiais militares lotados no batalhão de polícia de choque
no efetivo serviço de suas funções, ou seja, enquanto estiverem exercendo suas funções no batalhão de polícia de choque. Ou seja, a gratificação não incorpora para inatividade, se ele sair ele não recebe, e se ele morrer a pensionista não recebe. Continuando. E que preencherem os requisitos estabelecidos nesse decreto perceberão gratificação de encargos especiais no valor de R$1.000. Artigo 2º. A gratificação prevista nesse decreto fica excluída da base de cálculo do adicional de tempo de serviço, bem como de quaisquer outros percentuais que incidam sobre o soldo dos servidores mencionados no seu artigo 1º. A GRAM, os triênios estão incidindo sobre a GRAM. Então a GRAM não é pro labore faciendo. Se fosse pro labore faciendo, não poderia incidir. Senhoras e senhores, como esse decreto de criação da gratificação de encargos especiais, nós temos decretos criando as outras gratificações de encargos especiais, todas pro labore faciendo. Pro labore faciendo é criado por decreto. Gratificação genérica é criada por lei. Gratificação pro labore faciendo só recebe enquanto está na função. A GRAM, todo mundo está recebendo. O policial militar que está agora em um confronto armado em uma comunidade violenta do Rio de Janeiro, ele recebe a GRAM igualzinho ao policial militar que está lá no quartel-general, sentado em frente a um computador, digitando. A gratificação pro labore faciendo, o triênio não pode incidir sobre ela. Na GRAM, o triênio está incidindo. Então, por favor, senhores advogados, aqueles que não fizeram, que ainda não entraram com as ações, juntem esses decretos de criação das gratificações pro labore faciendo nos autos. É indefensável que a GRAM seja pro labore faciendo. Completamente indefensável. Coronel, todos nós sabemos disso, mas o judiciário vai continuar decidindo a favor do governo. Mas aí, olha só, cada cabeça com a sua sentença. Cada cabeça com a sua sentença. Cada um assume o risco das suas ações. O que nós não podemos deixar é que o desânimo tome conta de nós e que nós fiquemos imobilizados. Porque, olha só, até pelas leis da inércia, se você ficar parado, se você tiver um objeto parado, colocar aqui o mouse aqui em cima da mesa, se houver nenhuma interferência externa para ele se mexer, ele vai ficar eternamente na posição que eu coloquei. E nós não podemos aceitar isso. Não interessa se aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro eles estão decidindo a favor do governo, mesmo contra os fatos. Nós vamos aos tribunais superiores, os nossos advogados têm que reclamar com relação a essas decisões. Não podemos ficar, repito, imobilizados. Do nosso grupo, veteranos, pensionistas e sequelados, nós já temos um grande número de pessoas que estão praticamente mobilizadas pela vida. Os sequelados, nós temos veteranos e pensionistas com a idade muito avançada, que nem saem mais de casa, alguns que têm uma dificuldade de ficar 10 minutos em pé. Então, todos esses que deram a vida pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que deram a vida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro,
Eles agora precisam que os saudáveis, aqueles que têm problemas, que conseguem conciliar ainda, meu caso, uma hipertensão, alguns problemas articulares, que nós nos façamos presente para representá-los. Ah, mas os ativos que cuidem da vida deles. Se eles não querem ombrear conosco, tenho certeza que quando passarem para a inatividade, estarão numa situação muito pior do que a nossa. E aí vão querer que os ativos os defendam. Aí, Inês é morta. Já foi. É aquilo que eu já tenho explicado aqui também em vídeos. O vencimento vai estar lá nas alturas. Aí o policial militar ou o bombeiro militar, o militar do estado do Rio de Janeiro, vai ter uma vida aqui, ó, com esse padrão. Mas aí encerrou o tempo dele no serviço ativo. O provento dele vai jogar ele para essa vida aqui de baixo. Aqui, ó. Vai ser uma queda das alturas. Aqueles que não tiverem cabeça, que não fizerem uma previdência privada, que não fizerem uma economia, que não exercerem outra atividade, quando passarem para a situação de veteranos, ou sequelados, ou deixarem suas pensionistas no futuro, viverão uma tragédia. Então é isso. Penso que dessa vez eu concluí tudo que eu poderia ajudar no intuito da construção das ações. Agora nós temos que lutar. Já fez a sua reclamação no Ministério Público? Não. Faça! Se tiverem 10 mil reclamações no Ministério Público, é claro que isso terá um efeito. Se alguém quiser programar um ato ordeiro e pacífico, conte comigo. Se você puder, compareça. Vamos fazer a nossa representação ao Tribunal de Contas do Estado. Nós temos que fazer uma operação sufocamento. Em tudo que é lugar que a gente puder reclamar, por isso eu dei a ideia dos advogados irem à OAB. Será que vai adiantar? Não sei. Mas será que indo ao Ministério Público, indo ao Tribunal de Contas, indo na OAB reclamar, fazendo o ato público, tentando falar com o ministro da Fazenda, Haddad, será que todas essas ações não vão resultar em nada? Eu duvido muito. Eu duvido muito. Eu tenho muita esperança que nós vamos vencer. É questão de tempo. Nós temos que ser os catalisadores, porque senão nós vamos ficar atrelados ao tempo do judiciário e aí... Então nós temos que acelerar o processo. E vamos fazer isso. Vamos tentar. Como a gente sempre ouviu na nossa vida castrense, o não nós já temos. Então não temos nada a perder. Vamos buscar um sim. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe, toque o sininho. Juntos somos fortes desde 2007. Percebam as diferenças gigantescas que existem entre uma gratificação genérica e uma gratificação pro labore faciendo. Conversem com seus advogados. Eles sabem disso tudo.